Para você que gosta de teologia, fala a verdade. É bem legal poder contar com esse canal no seu YouTube. Esse canal não é um canal que fala o óbvio de teologia, que fala aquela mesma água com açúcar que muitos falam por aí, né? Mas esse canal apresenta conteúdos bem diferenciados para você, conteúdos que vão despertar a sua atenção para estudar outros temas, outros nomes, outros lugares da teologia, e você já deveria ser membro desse canal e ajudar esse canal a se manter, a crescer. E você vai ajudar com R$ 7,99 por mês, que não é quase nada para você e que dá uma ajuda muito importante para esse canal continuar pesquisando, produzindo, crescendo, se mantendo e fazendo mais e melhor para você, para os seus estudos, para a sua formação. Para você ter uma ideia, hoje eu vou apresentar para você uma lista que eu tenho certeza que você não viu em lugar nenhum aí pelo YouTube. É uma lista de 5 teólogos africanos. Apresentar teólogos europeus é fácil, brasileiros não é tão difícil também. Latino-americanos, embora não tenha tanto assim, né, não tenha tantos vídeos assim, tem vários teólogos latino-americanos fantásticos, maravilhosos, que a gente já fez vídeo aqui, inclusive vamos fazer muito mais, mas não tem tantos vídeos assim pelo YouTube, mas se procurar não tem maiores dificuldades de encontrar grandes nomes da teologia latino-americana. Mas agora você vai conhecer 5 nomes da teologia africana, exatamente. Existe teologia na África e existe uma grande teologia, uma grande produção, uma relevante produção teológica na África. Na África tem uma igreja muito atuante, muito viva, muito respeitosa, né? Sem dúvida nenhuma, e respeitável muito mais por nós. Devemos respeitar demais e termos uma verdadeira admiração pelo que se produz em termos de vida cristã e de teologia na África. E a nossa lista vai lá atrás, na antiguidade, mas não vai ficar lá. O primeiro nome dessa lista é Cipriano. Você sabia que grandes nomes da igreja antiga eram africanos? Pois é, nem sempre isso nos é passado. Parece que só quem fez teologia foram os europeus, mas isso é um engano pensar dessa maneira. Agostinho era africano. E Cipriano, que é o nome que eu estou citando hoje, Tertuliano também era africano. Grandes nomes dentre os pais da igreja eram africanos, mas hoje eu quero citar nessa lista Cipriano, que foi um teólogo que nasceu no norte da África no século III, foi um bispo da importantíssima cidade de Cartago. O Cipriano deu uma grande contribuição para a reflexão eclesiológica, né? Foi um grande eclesiológico da antiguidade, alguém que pensou sobre a igreja, sobre o papel dos bispos, sobre o papel do sacerdócio na igreja, sobre a presença mística da igreja. E o Cipriano até hoje é uma grande referência quando o estudo é a eclesiologia. Foi um dos maiores nomes do seu tempo, um dos maiores nomes da teologia antiga, e Cipriano foi um teólogo africano da mais alta relevância. O segundo nome dessa lista de teólogos africanos é de David Bosch. David Bosch foi um teólogo e missiólogo sul-africano, ou seja, da África do Sul. Nasceu em 1929 e era membro de uma igreja reformada. Foi um grande biblista com ênfase no Novo Testamento, além de ter sido o autor de Missão Transformadora, uma grande referência na área de missiologia, traduzida aqui para o português, que sem dúvida nenhuma você deveria conhecer. É uma obra de missiologia que foge ao óbvio do mais tradicional, do mais conservador sobre o assunto missões e aborda de uma maneira mais integradora, mais ampla, mais profunda esse tema que é tão importante para a teologia. O David Bosch também foi o autor de várias obras de teologia da missão,
e também relacionava muito essa missão com o contexto vigente de cada lugar, de cada realidade, de cada estrutura político, social e eclesiológica na qual essa missão se desenvolveria, o que, é claro, é absolutamente relevante você estar conectado com a sua realidade, não estar no mundo da Lua. O David Bosch faleceu em 1992, mas deixa aí como referência esse título que eu citei, Missão Transformadora, que está traduzido em português, e você não terá dificuldade de encontrar essa grande obra. Terceiro nome é do teólogo John Mbiti. John Mbiti foi um teólogo nascido no Quênia em 1931, um dos teólogos contemporâneos mais importantes da África, e não só da África, mas o Mbiti é um nome que deve ser conhecido e deve ser estudado com mais profundidade por nós teólogos brasileiros. Estudioso da filosofia, trabalha a questão da contextualização da tradição cristã no contexto africano, porque você sabe, a teologia cristã tradicionalmente é produzida pela Europa na antiguidade, na Idade Medieval, e mesmo depois disso, num contexto mais recente, também durante muito tempo a chamada teologia tradicional foi produzida pela Europa e importada para a África, para a América Latina, para o Brasil, para os outros lugares do mundo, como sendo o único padrão possível de uma teologia. E o Mbiti tem uma grande importância porque ele pega essa teologia, ele reflete originalmente a teologia e contextualiza essa visão teológica diante do contexto africano, que é o seu próprio contexto, né? E, aliás, isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo pessoas apenas reproduzindo no Brasil o que Calvino pensou, o que Lutero pensou lá na Reforma do século XVI, e não levam em consideração a época em que foi produzido, o contexto em que foi produzido, o lugar em que foi produzido. E embora a gente possa aprender muito com Lutero, Calvino e infinitos outros nomes, mas nós precisamos contextualizar a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia prática para o nosso contexto específico. E isso o Mbiti fez, muitos outros teólogos africanos fizeram, têm feito, e nós devemos fazer também aqui no contexto brasileiro e latino-americano. O Mbiti foi um grande líder do movimento ecumênico, participou do Conselho Mundial de Igrejas, que se reúne desde 1948, e o Mbiti, o queniano Mbiti, faleceu em 2019, há pouquíssimo tempo, e tem uma obra bastante relevante que nós devemos conhecer. Quarto nome dessa lista de teólogos africanos, Kiwani Bediako, grande nome, Kiwani Bediako, teólogo nascido em Gana em 1944, teólogo de tradição presbiteriana, fez doutorado na França e é um grande pensador da teologia, também é o fundador da Fraternidade Teológica da África, e assim como o Mbiti, o Bediako também se dedicou à relação da teologia com o contexto tipicamente africano e propõe uma releitura do cristianismo tradicional, uma releitura do cristianismo e dessa teologia cristã que foi forjada num contexto bastante europeu tradicional. O Bediako propõe uma releitura desse cristianismo na realidade tipicamente africana. E o quinto e último nome desta lista, embora essa lista caberia vários outros nomes, é de Samuel Ajayi. Samuel Ajayi foi um teólogo nigeriano, nascido em 1807, no século XIX. Foi um dos primeiros missionários africanos, porque geralmente a África, a América Latina, a Ásia receberam missionários, porque essa visão mais tradicional do cristianismo, por muito tempo, entendeu que os outros lugares do mundo, que não a Europa e os Estados Unidos, precisavam da sua ajuda, da sua obra missionária
e precisavam, inclusive, se tornar cristãos iguais aos cristãos da Europa e dos Estados Unidos. E hoje nós temos visto que não, e essa produção é muito importante para mostrar que é possível ser cristão africano, cristão asiático, cristão latino-americano, cristão brasileiro, tipicamente brasileiro, sem ter que se converter ao eurocentrismo, ao sei lá como é que se fala isso, mas a visão estadunidense de mundo, né? O American Way of Life. Mas o Ajayi, também teólogo nigeriano, se preocupou com isso e foi um missionário africano que fez missões na África, principalmente no Níger, e propunha uma ideia de cristianismo com o essencial da mensagem cristã, mas mantendo as raízes culturais africanas que devem ser, sem dúvida nenhuma, valorizadas, assim como as latino-americanas, né? Foi o quarto bispo das nações do oeste africano, né? Um nome muito importante. Sua teologia de missão também tinha esse cunho contextual, e ele pregava um texto bíblico em língua local, em vernáculo, né? E também aproximando essa leitura com o contexto africano do qual ele viveu e conheceu muito bem. Ele faleceu em 1891 e foi um grande nome da missiologia e da teologia africana, o Samuel Ajayi. E nós vamos chegando ao final desse vídeo de 5 teólogos africanos. Muito importante a gente conhecer esses e tantos outros nomes e saber que na África tem produção de teologia e de excelente teologia. Deixe seu like, inscreva-se no canal, aproveite a oportunidade para se tornar membro desse canal e desfrutar das vantagens que os membros têm, né? E se cuidem, fiquem bem, até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo, até logo e até a próxima.